projeto de lei do Senado, número 458, de 2013. Altera a Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre período adicional para o recebimento dos benefícios do programa Bolsa Família, em caso de alteração na situação de elegibilidade familiar. Autoria do senador Aécio Neves, a relatora é a senadora Lúcia Vânia, o relatório é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 458 de 2013. Em 19 de 2 de 2014, lido o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, a presidência concede vista coletiva nos termos regimentais. Em 26 de 2 de 2014, o senador Humberto Costa oferece voto em separado, concluindo pela rejeição do projeto. A votação desse projeto, ela é simbólica, mas eu penso que, em função da importância desse projeto, eu já queria pedir autorização para que a gente procedesse uma votação nominal, para que não haja nenhum tipo de senão, né? E eu concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do voto em separado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes da leitura do meu voto em separado, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, na condição de relator do item 4, que esse ponto pudesse ser retirado de pauta, porque eu estou na mesa de um seminário internacional do GOPAC, é um grupo parlamentar internacional, tem vinculações com a ONU e trata do combate à corrupção. Tanto que eu havia pedido a Vossa Excelência, se fosse possível, até ter adiado o debate desse projeto que agora vamos discutir. Mas, diante disso, eu peço que retire o item 4. Pois bem... Vossa Excelência será atendido de imediato. Projeto de lei do Senado, número 458, de 2013, apresentado pelo senador Aécio Neves, visa incluir na Lei 10.836, de janeiro de 2004, norma que criou o programa Bolsa Família, duas novas regras para tratar do processo de desligamento da família beneficiária na hipótese de alteração da situação de elegibilidade familiar ao programa. Para tanto, o projeto pretende inserir 2 parágrafos no artigo 2º da referida lei para estabelecer que a concessão dos benefícios do programa Bolsa Família tem caráter temporário, não gera direito adquirido e a elegibilidade das famílias deverá ser obrigatoriamente revista a cada período de 2 anos. Parágrafo 18 do PLS. E, caso a condição de elegibilidade familiar seja alterada nos 6 meses que antecedem a revisão, a concessão do benefício estará assegurada por um período adicional de 6 meses. Parágrafo 19. Nesta Comissão de Assuntos Sociais, o PLS 458 de 2013 encontrou o apoio da relatora, senadora Lúcia Vânia, que emitiu parecer pela aprovação da matéria. De acordo com seu relatório, da mesma forma que se deve ter cuidado no momento da seleção dos beneficiários do programa Bolsa Família, deve-se cuidar para que o desligamento imediato do programa não propicie o retorno das famílias à situação de pobreza. Afinal, na atual realidade brasileira, se o beneficiário consegue emprego e altera a renda familiar, isso não significa que passa a ter a tão sonhada estabilidade financeira. Análise. A premissa que fundamenta o projeto em epígrafe é o da volatilidade da participação da parcela mais pobre da população no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com o argumento constante na justificação da proposta, tal volatilidade faz com que um desempregado consiga uma colocação no mercado de trabalho, mas, infelizmente, não consiga mantê-la por muito tempo.
Continuando, o autor do PLS sustenta que, quando os cidadãos beneficiários do Bolsa Família conseguem trabalho, são desligados do programa em virtude do aumento de sua renda familiar. Contudo, devido à sua situação laboral volátil, em seguida perdem seus empregos, ficando sem a renda do trabalho e sem a transferência de renda da assistência social. Diante desse quadro, a solução apresentada por meio do PLS 458 de 2013 é fazer constar na lei a previsão de um período adicional de 6 meses, durante o qual a família beneficiária, mesmo auferindo renda per capita maior que aquela definidora da elegibilidade à transferência de renda, poderá receber benefícios financeiros. Preliminarmente, deve-se destacar que a premissa que alicerça o PLS 458 de 2013 está perfeitamente correta. O mercado de trabalho brasileiro é muito volátil para os cidadãos, cujas características socioeconômicas permitem seu enquadramento nos critérios de concessão dos benefícios do Bolsa Família. Segundo pesquisa realizada por docente da Universidade de São Paulo, após 2 anos, apenas 4 de 10 contratados formalmente permanecem empregados. Ao final de 4 anos, menos de 3 trabalhadores mantêm seus postos de trabalho. As causas dessa fragilidade, que representa fonte de insegurança para as famílias afetadas e uma verdadeira tragédia pessoal para cada um desses cidadãos que dispõem de poucas alternativas para a sobrevivência e construção de um futuro digno para seus filhos, são múltiplas, sobretudo a baixa escolaridade e a falta de treinamento para o desempenho satisfatório de suas atividades laborais. Problemas de saúde, seus e de seus familiares, que levam ao absenteísmo. Insuficiente oferta de vagas de educação infantil nas áreas urbanas, entre outras. Esses problemas são enfrentados pelo governo federal, não só por intermédio do programa Bolsa Família, mas de forma mais sistemática, com a integração de ações e políticas, desde a criação em junho de 2011 do Plano Brasil Sem Miséria. Esse plano não apenas toma o programa Bolsa Família como seu eixo de apoio financeiro às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, como resulta do reconhecimento de que a superação da marca de miséria depende da articulação política de várias áreas com a política de transferência de renda. Como o trabalhador pode manter seu emprego se não consegue, por falta de qualificação laboral, realizar as tarefas mais básicas, ter iniciativa e assumir responsabilidades frente a seu empregador? Como pode se concentrar no trabalho se seu filho está doente e não há serviço de saúde pública disponível? Como a trabalhadora poderá ser pontual e assídua se não há creche que receba suas crianças com segurança quando ela se dirige ao trabalho? As soluções para as causas desses problemas nem sempre estão no Bolsa Família. E alterar seu desenho na busca de uma resposta pontual pode muitas vezes mais criar dificuldades para o pleno desenvolvimento do programa e empecilhos para as famílias beneficiárias que resolver problemas cujas raízes se encontram fora do seu foco. O conjunto dessas questões e de muitas outras é enfrentado pelo Plano Brasil Sem Miséria. Entre diversas iniciativas que compõem este plano e que têm impacto direto na ampliação das possibilidades de engajamento produtivo dos adultos beneficiários do Bolsa Família estão o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, que oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional para o público de baixa renda e que já atingiu mais de 900 mil matrículas, e a suplementação de vitamina A para crianças e a expansão do programa Saúde na Escola para creches e pré-escolas, já com a adesão de 4.864 municípios, e a ampliação do acesso a creches pelas crianças beneficiárias do Bolsa Família de até 48 meses, que já abrange 380 mil crianças beneficiárias. Melhorando a saúde das crianças
e a oferta de serviços de educação infantil, tal como promovendo a qualificação dos adultos, o Brasil Sem Miséria tanto contribui para ampliar as possibilidades laborais dos adultos mais pobres, quanto para garantir que essas crianças tenham expectativas de inserção produtiva bem melhores do que tiveram seus pais. Portanto, apesar de a premissa do PLS ser válida e ainda mais verdadeira no que se refere aos beneficiários do programa Bolsa Família, a solução indicada na forma do PLS 458 de 2013 é equivocada. Prevê o parágrafo 19 do artigo 2º da Lei de Criação do Bolsa Família, de acordo com o PLS ora examinado. 2 pontos. Caso a condição de elegibilidade familiar seja alterada nos 6 meses que antecedem a revisão prevista no parágrafo 18 deste artigo, a concessão dos benefícios estará assegurada por um período adicional de 6 meses. O primeiro problema decorrente da proposta pertence ao campo da hermenêutica. O texto dá margem a diferentes interpretações com impactos diversos. Uma interpretação determina que o período adicional seja computado a partir do momento em que se realizaria a revisão da elegibilidade. Outra leitura, igualmente possível, impõe que o período adicional seja franqueado após a verificação do crescimento da renda, o que, no limite, não acrescentaria um único dia à validade dos benefícios da família. Caso a condição de inexigibilidade ocorra exatamente 6 meses antes da revisão, o período adicional não teria qualquer efeito prático. Esse aspecto não é irrelevante. Instituições de controle dos atos administrativos federais, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal, podem cobrar do Poder Executivo a aplicação da interpretação mais restritiva, o que tornaria inócuo ou ao menos de efeito muito limitado, o dispositivo do novo parágrafo 19 do artigo 2º da Lei 10.836 de 2004. O segundo problema trazido pelo PLS 458 de 2013 é que a proposta impõe uma restrição de direitos dos beneficiários do Bolsa Família em relação ao que já prevê atualmente o conjunto de regulamentos do programa. Acerca do mesmo tema, o Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004, ato que aprova o regulamento do programa, estabelece que, peço a atenção de todos para o que define esse decreto. Artigo 21. A concessão dos benefícios do programa Bolsa Família tem caráter temporário e não gera direito adquirido, portanto, igual a que propõe o PLS, devendo a elegibilidade das famílias para recebimento de tais benefícios ser obrigatoriamente revista a cada período de 2 anos. Portanto, igual ao que o PLS propõe. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e de condicionalidades do programa Bolsa Família, a renda familiar mensal per capita, fixada no artigo 18, no período de que trata o caput, poderá sofrer variações sem que o fato implique o imediato desligamento da família beneficiária do programa. Portanto, atendendo à preocupação básica do PLS. O caput do artigo 21, assentado desde 2008, embasa o processo de revisão cadastral do programa, por meio do qual, anualmente, o MDS verifica se as famílias cujos registros já tenham completado 2 anos ainda mantêm a sua elegibilidade. Reconhecendo a importância da inserção no mercado de trabalho como mecanismo de saída da pobreza e da miséria, o desenvolvimento institucional do programa Bolsa Família buscou soluções que não criassem desincentivo ao trabalho. É neste contexto que foi introduzida, ainda em 2009,
a possibilidade de que a renda per capita da família beneficiária pudesse variar dentro de certos limites, sem que isso acarrete a sua exclusão imediata do programa. Tais condições de variação da renda foram fixadas pela portaria número 617, de 11 de agosto de 2010, que determina que a renda per capita familiar poderá crescer até meio salário mínimo. Hoje, o valor representa R$ 362, desde que não se mantenha ao longo do tempo, artigo 6º da portaria 617 de 2010, o período em que a renda per capita pode variar até o limite de meio salário mínimo é fixado a partir da validade do benefício do Bolsa Família, que é de 2 anos, portanto, mais amplo do que o que é proposto pelo projeto de lei do Senado em discussão. Esta medida, associada à possibilidade de que a família, ao voluntariamente abrir mão de seus benefícios, pode retornar imediatamente ao programa, caso volte a se enquadrar em seus critérios de elegibilidade, solidifica o Bolsa Família como uma política de assistência social que coexiste sem conflitos com a busca das famílias por sua inserção no mercado de trabalho. Conforme se depreende do mero confronto entre o que atualmente já faz parte dos processos rotineiros de atualização do cadastro único e de verificação da elegibilidade das famílias acima indicados e a proposta contida no PLS número 458 de 2013, a aprovação de seu texto representaria um retrocesso e não um aprimoramento do desenho do programa Bolsa Família, com reflexos negativos sobre a previsibilidade de rendimentos que o programa confere aos beneficiários. Voto. Pelas razões expostas, o voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado número 458 de 2013. Esse é o relatório, senhor presidente. Lido o voto em separado do senador Humberto Costa, eu concedo a palavra à senadora Lúcia Vânia para suas considerações, se julgar necessário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senador Humberto Costa. Entendo a sua preocupação em relação ao projeto, mas eu acredito que seu voto em separado não acrescenta absolutamente nada ou não altera absolutamente nada o que foi proposto. O que nós precisamos entender é que o projeto do senador Aécio Neves, a exemplo do que foi feito com o benefício da ação continuada. Quero chamar a atenção dos meus pares para aqui o senador Paim, que trabalhou o benefício da ação continuada. De início, quando nós implementamos o benefício da ação continuada, nós tínhamos limitações enormes, defeitos que são levantados à medida que a gente vai aplicando o projeto. Então, antigamente, quando implantamos o benefício, a idade do idoso era 70 anos. Com o estatuto, isso veio para 60 anos, que foi uma evolução que nós fizemos. A renda per capita era 1/4 de salário mínimo. Nós estamos lutando para impedir que isso continue sendo. Então, a modificação, o aprimoramento dos programas sociais, eles se fazem necessários à medida que a gente vai aplicando e vendo os gargalos que estes programas estão tendo. Então, em relação ao projeto do senador Aécio, eu quero chamar a atenção dos meus pares para uma justificativa que eu considero muito importante. O projeto dá abrigo ao trabalho em 2 sistemas de proteção social. No assistencial, na medida em que ele garante renda mínima para atender às necessidades básicas de sobrevivência por meio do Bolsa Família.
e no seguro contributivo, pois abre a possibilidade do ingressando no mercado de trabalho seletista, o trabalhador possa contar com seguro-desemprego em caso de dispensa imotivada. Foi colocado aqui que o seguro-desemprego cobriria esses 6 meses, mas, na verdade, nós sabemos que o seguro-desemprego, o contrato temporário, por exemplo, ele não assegura não assegura o seguro-desemprego. E se mesmo se assegurasse que fosse estendido o seguro-desemprego, nós teríamos aí 6 meses, ele poderia ter esse seguro, mas com redução do seu salário, com redução dos benefícios que ele teria se tivesse empregado. Agora, em relação ao projeto do senador Humberto Costa, eu quero chamar a atenção para 2 pontos que ele levanta e que eu gostaria de propor para ele o seguinte. Ele levanta a questão do parágrafo 19, dizendo que esse parágrafo é dúbio. Então, eu proporia ao senador uma emenda para deixar isso muito claro. Caso a condição de a emenda seria nesse sentido. Caso a condição de elegibilidade familiar seja alterada nos 6 meses que antecede a revisão prevista no parágrafo 18 deste artigo, de forma a prejudicar o beneficiário, é importante observar, de forma a prejudicar o beneficiário, a concessão dos benefícios estará assegurada por um período adicional de 6 meses, havendo nova revisão ao final desse período adicional. Então, eu acho que com essa emenda eu deixaria bem claro este ponto levantado pelo senador Humberto Costa. Em relação ao outro ponto que ele coloca, em relação à portaria. Então, eu queria dizer que o projeto em nada prejudica a portaria. A portaria continua vigindo da mesma forma. O que nós estamos evitando com o projeto é que esse limite estabelecido na portaria favoreceria a informalidade. Então, o objetivo nosso é fazer com que este beneficiário não vá para a informalidade, mesmo com seu benefício com o seu emprego assegurado. Portanto, eu quero aqui solicitar ao senador Humberto Costa que avalie a emenda proposta para que a gente possa realmente fazer desse projeto não uma disputa política, mas principalmente fazer dele a cobertura em 2 níveis para o trabalhador, dando a cobertura como Bolsa Família e dando a cobertura no caso dele se ficar empregado e ter os benefícios do emprego de carteira assinada. Portanto, é uma motivação que nos leva a falar que esse projeto ele vem beneficiar o usuário do Bolsa Família, ele retira o Bolsa Família da disputa política, ele beneficia o usuário em 2 níveis, tanto na sua subsistência quanto na eventualidade de um emprego. Portanto, é um projeto sério, é um projeto que visa corrigir os hiatos que a portaria concede. E quero aqui dizer que a portaria não substitui o projeto de lei. A portaria, ela, assim como ela é elaborada por um grupo de técnicos que podem emiti-la, podem também revogá-la a qualquer momento. E a lei, ela nos permite uma estabilidade diante deste programa que, ressalto aqui, é um programa da mais alta importância para a família brasileira de baixa renda. Senador Humberto Costa, a senadora Lúcia Vânia sugeriu 2 emendas no relatório dela. A presidência tem que perguntar a Vossa Excelência na condição de autor do voto em separado. Se Vossa Excelência aceitar a emenda, nós votaríamos só o relatório. Mas Vossa Excelência já sinalizou que não aceita as emendas, então eu vou
abrir a discussão do voto em separado. Pela ordem, senhor presidente. Mas eu gostaria de deixar registrado que o senador Humberto Costa, apesar de todo o respeito que eu tenho pela sua capacidade de argumentação, ele deixa claro com a sua posição que ele trata esse projeto como um projeto político. Presidente. Inscrito o senador Mozarildo Cavalcante. O que eu vou fazer? Uma inscrição para todos aqueles que quiserem discutir. Nós vamos abrir a fase de discussão, né? Está em discussão tanto o voto em separado como o relatório da senadora Lúcia Vânia. Tá certo? Inscrito o senador Mozarildo Cavalcante. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu tenho que ser honesto com minha própria consciência. Eu prestei atenção no voto em separado do senador Humberto Costa. Tem muitos pontos positivos, como também no relatório da senadora Lúcia Vânia. Então, eu não tenho condições de votar nem sim, nem não, de acordo com a consciência desse momento. Então, eu prefiro, já antecipo o meu voto, porque eu vou ter que sair, pela abstenção. Eu vou me abster de votar. Senador Mozarildo, com todo o respeito, está clara a sua posição, mas a presidência não tem como colher, nesse momento, o seu voto, né? Bom, na sequência, inscrito o senador Ciro Miranda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero parabenizar a senadora Lúcia Vânia, inclusive pelo segundo momento dessa explicação. E eu tenho sempre a mesma linha que aprendi nessa casa com o senador Paulo Paim, com a senadora Vanessa Graziotin, de proteger o trabalhador e proteger sempre o mais pobre. E acho que esse projeto vem contemplar. E eu só pediria que a senadora Lúcia Vânia apresentasse essa emenda de qualquer maneira. Eu acho que ela pode. Não pode apresentar essa emenda? Não pode, porque a emenda seria, né? Eu acho que não, nesse momento não. Não? Bom, de qualquer maneira, eu acho que é esclarecedor. Eu acho que é esclarecedora, de qualquer maneira, não tem... isso foi apenas uma dúvida suscitada pelo senador Humberto Costa. Mas eu, mesmo não podendo, com certeza não pode, senador. Porque seria um outro relatório. Ela já apresentou e foi lido. Aí nós teríamos que evoluir para um acordo, quer dizer, o senador Humberto Costa deveria aceitá-lo, né? Perfeito. Bom, de qualquer maneira, esse artigo 19 é esclarecedor. Eu acho que esse não seria o ponto. Então, eu quero aqui declarar o meu voto favorável à relatoria da senadora Lúcia Vânia. Obrigado. Inscrita em seguida, senadora Ana Amélia. Então, senadora Ana Rita. Estou inscrita, senhor presidente. Estou inscrita. Eu gostaria também de colocar a minha opinião. Eu não quero, de forma alguma, tratar essa discussão do ponto de vista político-partidária. Não é esse, eu acredito que não seja esse o objetivo desta comissão. Eu quero tratar do ponto de vista de uma política de assistência social que tem beneficiado diversas famílias brasileiras. Eu confesso, com todo o respeito, eu compreendi perfeitamente a intenção do autor do projeto, da relatora, mas eu li também atentamente o voto em separado do senador Humberto Costa. E o relatório em separado, na minha opinião, ele me contempla bastante, por uma razão. Porque eu fiquei me perguntando, confesso que se eu estiver equivocada, me digam, eu fiquei me perguntando a real necessidade do projeto apresentado pelo senador Aécio, porque ele diz o seguinte, e aí o relatório, o voto em separado explicita realmente que há várias interpretações, e eu me coloco dentro dessas interpretações, porque ele diz assim, caso a condição de elegibilidade familiar seja alterada 6 meses que antecede a revisão
prevista no parágrafo 18 deste artigo, a concessão dos benefícios estará assegurada por um período adicional de 6 meses. 6 meses antes, se a revisão do benefício é de 2 em 2 anos, isso não significa que neste período a família beneficiária estará sendo sem apoio, porque a política de assistência social assegura que as famílias beneficiárias elas são acompanhadas permanentemente pelos CRAS, pelos profissionais de assistência social, que vão ajudar essas famílias a buscar a porta de saída, se qualificar profissionalmente, a se preparar para entrar no mercado de trabalho, para ser inserida na escola. A criança precisa estar na escola. Então, tem uma série de condições que estão previstas na lei para que essa família busque a sua autonomia, tanto econômica quanto social, enfim. Se a concessão do benefício 6 meses antes tiver essa, eu acho que está inserindo uma outra avaliação, na minha opinião, desnecessária. Ou seja, na minha opinião, vai criar nesta família uma insegurança muito grande. Porque em vez de ter 2 anos para se preparar para o mercado de trabalho, para poder se preparar na área de educação, ela vai saber que 6 meses antes de encerrar o prazo, ela vai estar passando por esse processo de avaliação. E eu não entendi o projeto, porque o projeto fala assim, se 6 meses antes, que antecede a revisão, ela estiver dentro do quadro de elegibilidade, o projeto, a concessão será assegurada pelos mais 6 meses. Já está garantido por mais 6 meses. Eu não entendi. Então, para mim, assim, é completamente desnecessário. Eu não vejo necessidade nesse projeto. Tenho plena concordância com o relatório apresentado pelo senador Humberto Costa. Acho que criar confusão na cabeça dos nossos beneficiários. É trazer problemas onde não existe problema. Então, eu tenho a minha opinião a favor do relatório do senador Humberto Costa com essas argumentações. Eu confesso que eu, particularmente, não vi a menor necessidade de inserir essa alteração na lei, se a lei já garante um acompanhamento permanente das famílias, que no prazo de 2 anos, se ela tiver no quadro de elegibilidade, ela automaticamente não estará mais recebendo Bolsa Família. E quantas famílias que, por conta própria, quando ela já se acha em condições de se manter autonomamente, sem precisar do benefício, ela procura o próprio CRAS e se apresenta e diz que não precisa mais do programa. Quantas e quantas famílias fazem isso? Então, assim, eu não vejo a menor necessidade do projeto. Eu compreendi a preocupação da senadora Lúcia Vânia, mas esse é meu ponto de vista. Posso responder? Não, você vai falar, está inscrita, né? Senador, eu quero... Todo mundo vai falar e aí... Mas aí perde o sentido. Não, eu sei, senador, mas a toda argumentação você mas ela está em dúvida. Mas, presidente, ela está em dúvida, eu acho que em benefício, me permita, em benefício da discussão... Eu vou seguir a minha inscrição. Por favor, e eu espero que a gente possa tudo bem, presidente, a decisão de Vossa Excelência, mas apenas um apelo, me permitam um apelo a você. A senadora Ana Rita mostrou aqui dúvidas que podem ser esclarecidas em benefício de todos pela relatora. Tá bom. Pela essa solicitação, acho que é algo normal e produtivo. Senador, por favor, senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, eu também tenho algumas dúvidas e alguns questionamentos. E vi que a senadora Lúcia Vânia, mesmo ela tendo lido o relatório dela, depois de ouvir o relatório do senador Humberto Costa, ela apresentou algumas sugestões. Faço aqui uma indagação se não cabe a senadora Lúcia Vânia acrescentar ou apresentar um novo relatório para que a gente possa apreciar, talvez na próxima reunião da comissão. Eu acho que regimentalmente não há nenhum impedimento para isso. Ela tem, sim, a prerrogativa de acrescentar e de modificar o relatório até que seja votado.
É meu pedido. Eu acho que está suscitando muitas dúvidas, senhor presidente. Bom, aí é uma situação que é preciso ser colocado com clareza. Se a senadora Lúcia Vânia quiser fazer a retirada de pauta para propor essas emendas com vista ao voto em separado, evidentemente que aí caberá novamente esse pedido de vista. Aí é uma situação que a senadora Lúcia Vânia tem que definir, né? Tem um voto em separado, por isso que eu peço aos pares que entendam a posição da presidência. Eu tenho que conduzir isso da forma mais democrática possível. Essa é uma questão que eu quero levantar e perguntar à senadora Lúcia Vânia, na condição de relatora, se ela admite essa possibilidade. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir todos os inscritos para que depois eu tomasse uma decisão a respeito disso. Então, antes, a hora que encerrar essa discussão, eu não posso entrar no processo de votação. Aí a senadora decide em função de se retira ou não. Na sequência, senador Cícero Lucena. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu não me canso de elogiar o mérito da iniciativa do senador Aécio Neves, bem como reconhecer o conhecimento e a profundeza do assunto que tem a relatora Lúcia Vânia, que ao longo da sua experiência pública, inclusive deu origem, e aqui aproveito para fazer justiça, a toda a base, todo o alicerce dessa hoje Bolsa da Família, através dos programas sociais que foram criados quando a mesma tinha a missão de cuidar da área social no governo federal. Pois bem, senhor presidente, eu acho que esse assunto, às vezes eu fico a me perguntar por que é que tem determinados parlamentares que se insurgem quanto à possibilidade, à oportunidade de algo que há um reconhecimento da sua importância e da sua justiça social, ela deixe de ficar sobre a tutela ou a oportunidade e humor e práticas de alguns governantes e não vire de forma objetiva, de forma clara, uma política de Estado. Pois bem, eu ressalto dentro dessa preocupação, que é o que eu entendi como de uma forma muito clara na iniciativa do senador Aécio Neves, da sua preocupação, a questão de dar melhor segurança àqueles que hoje são beneficiários da Bolsa Família. Porque na minha região Nordeste, que sem dúvida nenhuma é uma das que mais tem inscritos e beneficiários, de uma forma prática, de uma forma vivida, não é de uma forma teórica ou induzida de manipulação de informação. Nós temos, e como temos, muitas pessoas, principalmente, vamos dizer assim, trabalhadoras domésticas ou em outras atividades, que muitas vezes não quer a sua inscrição, não quer a sua regularização como trabalhador formal, com medo de ser demitido logo em seguida, de não dar certo naquele trabalho do lar e, consequentemente, conhecendo como conhece a burocracia que existe, tá certo? Para que seja retomada a oportunidade da Bolsa, dos benefícios sociais, eles preferem ficar no processo da informalidade. Então, eu acho que essa iniciativa, ela esclarece de uma vez por todas essas pessoas que não naquele período transitório, que se perder o emprego, do emprego temporário, não vai ter acesso ao seguro-desemprego, ela vai ter uma experiência de 6 meses garantida para que ela, então, possa tomar uma decisão se os honestos, porque também não vamos passar para a nação que muita gente vai lá dizer que não precisa do benefício, até porque tem muita gente que não era para estar usando do benefício e hoje está usufruindo ainda do benefício, com todo o processo que se tem de fiscalização, mas que existe esse tipo de beneficiários. Então, vai dar uma melhor segurança
aqueles que querem sair da Bolsa Família para um trabalho formal. Eu estranho porque você não garantir isso, senador Eduardo Suplicy, a essas pessoas para que elas não se sintam vulneráveis, que elas não se sintam inseguras, porque é esse o objetivo maior da iniciativa do senador Aécio Neves. Então, eu espero que haja a compreensão de todos e que nós possamos aprovar, porque o que nós estamos discutindo aqui é o benefício para aqueles que mais precisam e não ficar com a espada na cabeça deles com medo da insegurança de faltar a sua renda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Paulo Paim. Senhor presidente, eu também naturalmente estava inscrito, mas como é um tema que nós vemos discutindo já uma série de reuniões, é um tema que envolve diretamente 14 milhões de pessoas, 52 milhões indiretamente. É um programa que deu certo. Mas já que há uma divergência, seja política ou seja técnica, eu faria um apelo, eu retiraria a minha inscrição, todos retirariam e nós vamos a voto. E vamos votar a matéria e pronto. Esse é o apelo que eu estou fazendo com São Jorge. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência não vai, eu não vou nem colocar em discussão a proposta de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, sim, eu entendo. Tá. Bom, senador... Só falta essa, Paim. Senador... Senador Aécio Neves. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu imagino, senhor presidente Moca, que se alguém que nos visitasse de outra parte do mundo, ou quem sabe de outro planeta, e pusesse por alguns minutos seus pés aqui nessa comissão tão bem dirigida por Vossa Excelência e assistisse essa discussão, ia pensar que alguma coisa de muito diferente vem acontecendo no Brasil, e de muito grave, porque ele ia assistir aqui aqueles parlamentares do Partido dos Trabalhadores que representam os pais, as mães, os avós, os bisavós, de todas as bondades que se faz nesse país, em especial em relação ao Bolsa Família, impedindo, sabe-se lá por quê, que haja, a partir da aprovação desses projetos, segurança e tranquilidade para as famílias beneficiárias desse programa. Os argumentos que já ouvimos na última sessão do ilustre senador Humberto Costa, aqui corroborados por outros parlamentares, senhor presidente, não se sustentam. O que nós estamos buscando fazer é aperfeiçoar um projeto. E me surpreende a forma pouco generosa para com os beneficiários do Bolsa Família com que o Partido dos Trabalhadores encara essa questão. Será que se essa proposta, senhor presidente, que busca, repito, dar serenidade, tranquilidade, segurança aos beneficiários do Bolsa Família, sempre inquietos, sobretudo em períodos pré-eleitorais, senador Cícero Lucena, digno representante da Paraíba, importante estado do Nordeste, sabe disso, sempre inquietados pela ação política do PT, que coloca sempre em risco a manutenção desse programa, se não forem eles os vitoriosos, será que não seria muito mais adequado que essa discussão se desse fora do ambiente eleitoral para nós falarmos de avanços? Será que essa proposta fosse apresentada por um líder, por um prócer, por uma eminência do Partido dos Trabalhadores, ela estaria sendo tratada da mesma forma que está sendo tratada aqui, senhor presidente? Acredito que não. Todos nós sabemos, e a senadora Lúcia Vânia, mais do que qualquer um de nós, porque era ela a secretária nacional de assistência social, quando medidas extremamente revolucionárias e importantes foram implementadas no país, como o benefício de prestação continuada em 96, como o PET, tão maltratado hoje pelo atual governo. Todos nós sabemos a origem do programa Bolsa Família, senhor presidente. Nos lembramos que quando assumiu o governo PT em 2003, Fome Zero era o programa social do governo. Não se sabe onde foi parar. Os programas iniciados no governo do presidente Fernando Henrique, com a participação importante da senadora Lúcia Vânia, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás, o início do cadastro único, foram o embrião, senhor presidente, o embrião daquilo que hoje se chama Bolsa Família. E eu cito aqui apenas para registro
histórico para dizer que nós não devemos nos preocupar com a paternidade apenas do programa, mas com a sua eficácia, com os benefícios que efetivamente ele possa trazer. Me lembro que no ano de 2003, numa grande cerimônia feita pelo presidente Lula de lançamento, ou na verdade unificação dos programas existentes de transferência de renda, ele dizia o seguinte, e abro aspas em vossa homenagem, senador Ciro Miranda, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero lembrar aqui, disse o presidente, o governador Marconi Perillo, e faça-se justiça, disse o ex-presidente, além de ser o governador do estado que mais tem política de renda, está dizendo o ex-presidente, foi o companheiro que na primeira reunião de governadores que tivemos, sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social neste país, fecho aspas para o ex-presidente da República. Faço apenas esse registro, porque contra a história não existe ação política que possa enfrentar. Contra os fatos, contra a realidade, não há ação política que possa modificá-las. Na verdade, senhor presidente, quando nós construímos essa proposta, a partir de uma ampla discussão, com muitas das figuras que assessoraram lá atrás o próprio presidente Fernando Henrique no lançamento dos programas de transferência de renda, o que nós buscávamos? Em primeiro lugar, dar segurança e tranquilidade a essas famílias. Tirar o Bolsa Família de uma secretaria hoje, de um ministério, com absolutamente nenhuma capilaridade no Brasil para fazer o acompanhamento efetivo dos avanços, das condicionalidades que são a razão fundamental desse programa, para que ele possa se transformar num programa de Estado. O beneficiário é o cidadão que recebe o Bolsa Família. A argumentação primeira, contrária a essa proposta, é de que a LOAS é uma lei apenas de assistência. Não é verdade. A LOAS, e não vou aqui cansá-los definindo quais são as responsabilidades da LOAS. Apenas cito algumas. A redução de danos, as promoções da integração ao mercado de trabalho, o enfrentamento à pobreza na forma integrada às políticas setoriais, promovendo a universalização dos direitos sociais. Todas essas são orientações que hoje compõem a LOAS. E o PT tem dito na sua argumentação que se o Bolsa Família for para a LOAS, ele perderá sua relação com as políticas de trabalho, educação e saúde. Não é verdade, senhor presidente. Lá está o PET, senadora Lúcia Vânia, para demonstrar isso. E nós sabemos que o programa de erradicação do trabalho infantil permite que as crianças estudem. Portanto, há um acompanhamento do Ministério da Educação. O Ministério do Trabalho faz, ou pelo menos deveria fazer ali, uma fiscalização e um acompanhamento. O próprio BPC, Programa de Benefício de Proteção Continuada, é um programa para que as crianças e os adolescentes também estudem, aqueles mais vulneráveis. Portanto, há uma integração, há uma relação estreita da LOAS com as políticas de trabalho e de educação. Na verdade, senhor presidente, a realidade, e aqui eu chamo a atenção para ela, hoje a SENARC, que é a secretaria responsável pelo Bolsa Família, é uma secretaria isolada dentro do Ministério do MDS. E o que que ocorre? Ela não tem, senhor presidente, como eu acabei de dizer, capilaridade, estrutura para acompanhamento e monitoramento dos resultados dos programas. Todos nós sabemos que esses programas com condicionalidades não foram invenção de nenhum de nós. Talvez a implementação, sim, foi feita em Campinas pelo ex-prefeito do PSDB, Grama, pela primeira vez. Mas esse é um conceito antigo da ONU, que define que a partir de políticas de transferência de renda, você garanta o acesso à escola das famílias dos filhos das famílias mais vulneráveis, acompanhamento de saúde também dessas famílias. Talvez tenha sido exatamente esse equívoco de manter, senador Ciro, o Bolsa Família restrito a uma política de governo, dentro de uma secretaria de um ministério, que tenha feito, ilustres senadores, chama atenção para esse dado, que nos últimos 10 anos, 11,9 bilhões de reais tenham deixado de ser sacados pelas famílias. Foram disponibilizados e não foram sacados. E eu pergunto por quê? Porque não há acompanhamento, senhor presidente. Não se sabe se essas famílias estão vivas ou mortas, se os filhos estão ou não estão na escola. Esses dados são do governo federal. 11,9 bilhões de reais, senador Agripino, não foram sacados por essas famílias e o governo não tem resposta para essa questão. Por que não foram sacados? Porque não há o acompanhamento adequado a um programa que é hoje circunscrito a uma secretaria desestruturada. E me lembro que o ex-ministro Patrus Ananias, do meu estado,
líder importante do PT, dizia quando ministro que não tinha estrutura para fazer o acompanhamento adequado das ações do programa Bolsa Família. Portanto, como ele não é uma política de Estado, como ele não se articula com os sistemas de proteção à saúde, à educação, esse dinheiro, portanto, não tem o acompanhamento que precisaria ter. Portanto, senhor presidente, essa é uma das questões, indagações que fica aqui. Talvez os líderes do PT possam explicar por que nesses últimos 10 anos cerca de 12 bilhões de reais não chegaram às famílias. Um desperdício absurdo. Aliás, isso não é uma exceção nesse governo. Uma outra questão, senhor presidente, que me parece extremamente importante e sobre ela aqui eu quero dissertar, a grande questão colocada até aqui, e quando nós tratamos a questão do Bolsa Família, é importante, senadora Luciavânia, que essa questão seja levantada. O governo do PT é um governo muito competente na sua propaganda. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, senador Ciro, nós assistimos, mais uma vez com dinheiro público, infelizmente, uma grande festa de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família. Muito bem, programa que o PT cada vez mais quer tratar como seu. Apesar, nós sabemos que não foi essa a origem dele. Lamento que em 2006, senadora Luciavânia, quando 10 anos eram comemorados do programa de prestação, do benefício de prestação continuada, ou do próprio PET, criada por Vossa Excelência, nós não tivemos nenhuma comemoração. Lamento que a presidente Dilma não tenha comemorado os 15 anos, portanto, da própria LOAS, que se deu no ano de 2011. A grande questão é que nós assistimos mais uma vez, com dinheiro público, o governo, utilizando uma bilionária propaganda, dizer que agora nós vivíamos no Brasil sem miséria. E que em 2011, todas as famílias que ganhassem acima de R$70, aliás, todas as famílias que ganhassem R$70 per capita, obviamente por membro da família, estariam fora da extrema pobreza. Portanto, a partir de um critério da ONU que define $1,25, $1,25 como limite mínimo diário para que a família seja considerada acima da linha da extrema pobreza, o governo federal fez um lançamento pirotécnico, esplêndido, com o país todo emocionado, que agora vivemos num Brasil sem miséria. O Brasil sem miséria fracassou, senhor presidente, porque se aquele mesmo critério, que é o critério da ONU, de R$1,25 estivesse vigindo, não seriam mais os R$70 per capita necessários para atender, e sim R$88 per capita. A grande questão é o seguinte, senhor presidente, o governo não reajustou de 70 para 88. O governo, então, deve a essas famílias do Bolsa Família, ou deve à sociedade brasileira uma explicação. Estamos aguardando uma nova convocação de cadeia por parte da senhora presidente da República, algo também que vem fazendo com uma enorme frequência, para dizer que, infelizmente, ela devolveu para a linha da extrema pobreza 16 milhões de famílias que ela havia retirado, já que precisaria fazer com que esse benefício chegasse a R$88. Na verdade, senhor presidente, o Brasil realmente deixou de dever ao FMI para dever hoje aos beneficiários do Bolsa Família. Portanto, o que nós estamos tratando aqui, em primeiro lugar, é a elevação a LOAS, portanto, ao conjunto da Lei Orgânica de Assistência Social, Programa da Bolsa Família, e a garantia, como disse o senador Cícero, de que aqueles beneficiários que efetivamente encontrarem um espaço no mercado de trabalho, além daquilo que estabelece o decreto de uma margem de variação de meio salário mínimo, independente de qual seja essa margem, possam manter-se recebendo o Bolsa Família por um período de 6 meses, é quase que criminoso tirar desses cidadãos, tirar desses brasileiros essa tranquilidade. Basta conviver com a realidade. Nós sabemos que há um temor muito grande hoje de cidadãos, de trabalhadores, de deixarem o Bolsa Família, não conseguirem se manter no trabalho que lhes foi oferecido e terem dificuldade para o retorno ao seio do Bolsa Família. Essa é a grande questão. A senadora Ana Rita achou que o meu projeto traria uma confusão muito grande, para repetir suas palavras, na cabeça dos beneficiários. Confusão, ilustre senadora, com todo respeito, faz a Caixa Econômica Federal, quando, de uma forma absolutamente desastrada, leva à inquietação de milhões de famílias no Brasil. Confusão faz uma ilustre correligionária de Vossa Excelência, ao de forma irresponsável e leviana ir para as redes sociais dizer que aquilo era coisa da oposição. Ali sintetiza-se bem, ali nós vemos sintetizada a forma como o PT trata
essa questão. Se houve um problema, é a oposição. Por quê? Faltou dizer, a oposição que quer acabar com o Bolsa Família. Portanto, ali a ex-ministra, não sei se ainda é ministra, deu uma demonstração clara de qual é o comportamento, o modus operandi daqueles que utilizam os programas sociais em benefício eleitoral. Portanto, ao apresentar essa proposta, ao garantir que, por exemplo, uma família que está há 2 meses já há 2 meses do processo de avaliação encontre um emprego, eu acho que ela pode sim continuar recebendo pelos 4 meses subsequentes. E a proposta de emenda da senadora Lúcia, por mais que, a meu ver, e a da própria assessoria legislativa fosse desnecessária, ela clareia, ela responde talvez à única indagação do senador Humberto que, de alguma forma, poderia ser avaliada por nós, que é deixar muito claro, explicitado, que, incluindo ali o termo havendo nova revisão no final desse período adicional. A meu ver, o texto da senadora Lúcia é absolutamente claro e suficiente. Mas nós estamos vendo aqui uma disputa política. Eu espero, senhor presidente, sinceramente, que nós possamos trazer essa questão para o nível de responsabilidade com que ela deve ser tratada. Este programa inicia-se lá atrás, no governo do presidente Fernando Henrique, é ampliado no governo do presidente Lula, ganha capilaridade, é unificado, e eu não tenho a menor dificuldade de reconhecer isso, mas impedir novos avanços, impedir aprimoramentos, impedir que ele possa ter o acompanhamento que precisa ter do governo federal em benefício da sociedade, para que desperdícios como esse de 12 bilhões de reais não ocorram. É preciso que nós saibamos com clareza qual foi a melhora do desempenho escolar das famílias beneficiárias do Bolsa Família. Não se tem isso. O governo abandonou as condicionalidades, ou o controle das condicionalidades, para se preocupar única e exclusivamente em promover este programa como um patrimônio seu pessoal. Ele não é. Ele é importante, ele é definitivo, ele continuará no futuro governo do PSDB, que espero, senador Cícero, não demore muito a chegar, mas ele será melhor acompanhado. Nós não permitiremos que continue a haver esse desperdício irresponsável que vem havendo nos últimos anos pela falta de controle. Manter o programa do Bolsa Família como um programa de governo, ou de um partido, é muito perverso. É extremamente perverso para boa parte das famílias brasileiras que dele precisam. Como eu disse aqui, encerro, senhor presidente, na minha última intervenção, todos nós concordamos com a importância do programa Bolsa Família. Mas a grande diferença é que, para nós do PSDB, ele é apenas o ponto de partida. Como nós assistimos aqui, para grande parte dos líderes do PT, ele é o ponto de chegada e, mais do que um benefício, é uma peça de propaganda eleitoral. Inscrito o senador Eduardo Suplicy. Presidente, senador Valdir Moca, acho que é importante, nesta oportunidade, fazer jus, sim, a todos aqueles que colaboraram para os programas de transferência de renda na história brasileira. Eu quero fazer justiça à senadora Lúcia Vânia, a todos aqueles que nos governos Fernando Henrique Cardoso colaboraram, mas é importante que nós, então, senadora Aécio Neves, venhamos a dar aqui o crédito necessário a todos aqueles pensadores que, ao longo da história, colaboraram para que chegássemos a, hoje, o que é a garantia de uma renda através do programa Bolsa Família, que hoje se relaciona às oportunidades de educação e de saúde, mas também que possamos ver quais as perspectivas futuras. Eu quero agradecer, senador Aécio Neves, mais uma vez a Vossa Excelência, a todos os senadores, aos 81 de todos os partidos, inclusive os candidatos à presidência, Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência e todos que assinaram a carta que eu encaminhei em mãos à presidenta Dilma Rousseff para que ela institua um grupo de trabalho que venha a estudar as etapas para colocar em prática o que está previsto na Lei 10.835 de 2004, sancionada um dia antes da Lei 10.836, que foi de 9 de janeiro de 2003, e que instituirá por etapas a renda básica de cidadania. Mas permita,
senador Aécio Neves, que nessa oportunidade eu recorde um pouco alguns dos precursores. Não vou falar desde o início da história da humanidade, com Confúcio, Aristóteles, o que está na Bíblia Sagrada, no Alcorão, nos seus seguidores, no budismo. Nem aqui hoje falarei de Thomas More, Thomas Paine, e economistas no mais largo espectro, que filósofos como Bertrand Russell, James Tobin, Paul Samuelson e John Kenneth Galbraith e Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Oscar Lange, Abalana, John Robinson, John Maynard Keynes, todos propuseram garantias de renda à população em seus respectivos países. Mas em nosso país, podemos citar que Celso Furtado, Milton Santos, Caio Prado Júnior e Josué de Castro, em especial, ele era deputado federal, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência poderá encontrar no discurso que ele fez em março de 1956, ao tempo do presidente Juscelino Kubitschek, sobre desníveis de renda, quando ele disse que eu defendo o direito de todas as pessoas terem o mínimo para a sua sobrevivência, como o direito de serem brasileiros. Ali estava com clareza a defesa da garantia de uma renda para todos. Mas, em 1975, Antônio Maria da Silveira foi o primeiro economista no meio acadêmico, na Revista Brasileira de Economia, a propor a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Em 1978, Edmar Lisboa Baixa e Roberto Mangabeira Unger, em Participação, Salário e Voto, um projeto para o Brasil, ambos colocaram com muita clareza as principais medidas sociais para melhorar, realizar justiça no Brasil, e a reforma agrária e um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo eram as suas principais propostas. Nos anos 80, junto à direção nacional do Partido dos Trabalhadores, Paul Singer e eu muito conclamamos a direção a colocar no programa que houvesse a garantia de uma renda mínima. Mas foi em 1990, quando eleito senador, que eu, então, convidei Antônio Maria da Silveira para que colocar um projeto de garantia de renda mínima que apresentei em abril de 91. Foi designado relator o senador Maurício Correia, então líder do PDT, depois presidente do Supremo Tribunal Federal, que ao examinar a proposta disse que ela seria instituída por 8 anos. E no dia, estávamos em dezembro de 91, o senador Mauro Benevides, presidente do Senado, reúne os líderes na presidência do Senado e ali cada líder apresenta os projetos que deveriam ser colocados em pauta na última semana de trabalhos, que seria 16 de dezembro. E cada um foi apresentando. Me lembro que se prorrogou a Zona Franca de Manaus, ouvimos o professor Roberto Macedo, que era secretário do ministro da Fazenda, expondo novas medidas de incentivo às exportações, falamos de outros projetos, e foi então que eu disse, e eu precisei dar um tapa na mesa, quando é que vamos, no Senado Federal, examinar um projeto que vai efetivamente erradicar a pobreza? Todos concordaram, Marco Maciel, que era o líder do governo, Fernando Collor de Mello, e assim foi colocado em pauta, dia 16 de dezembro de 91, 4 horas e meia de debate. Era líder em exercício do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Depois de ele ouvir um belo discurso do senador José Paulo Bisol, que dizia que o programa de garantia de renda mínima, através de um imposto de renda negativo, iria efetivamente colocar em prática o que estava no artigo 3º da Constituição. Eis que todos foram gradualmente
se dizendo a favor, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, em memorável discurso, dizendo que o PSDB, mais do que um crédito em dinheiro, considera essa uma proposta, uma utopia realista com os pés no chão, e por isso o PSDB vota a favor, está no discurso de Fernando Henrique Cardoso. E aprovado aquele primeiro projeto de garantia de renda mínima, eis que foi para a Câmara dos Deputados e o deputado Germano Rigoto, do PMDB, deu um parecer altamente entusiasta e favorável e muitos debates. Acontece que em agosto de 91, na reunião em que o então coordenador do governo paralelo do presidente Lula, Walter Barelli, reúne cerca de 50 economistas na capital mineira, em Belo Horizonte, e ali, depois que eu expliquei a proposta, José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, observa, e é importante esse detalhe, senadora Aécio Neves, se quisermos pensar na origem, a senadora Lúcia Vânia conhece. José Márcio Camargo diz, é muito bom a garantia de uma renda, mas nós devemos começar pelas famílias carentes que instam as suas crianças desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade a trabalharem precocemente, e se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes, então estaremos colaborando para cortar o círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, dezembro de 91, sobre isso, e outro em 93. Aqui em Brasília, e é preciso dar o crédito, Cristóvão Buarque, então reitor da Universidade de Brasília, professor que em 94 é candidato ao governo do Distrito Federal, transmite a mim, Eduardo, eu quero muito apresentar como meu programa de governo para governador a garantia de uma renda, venha participar dos comícios comigo. E ele assim o fez, e quando começou janeiro de 95, eleito governador, em Paranoá, ele inicia aquilo que ele denominou o Programa de Renda Mínima Associada à Educação, ou Bolsa Escola, ao mesmo tempo que também, ao final de 94, José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas do PSDB, que havia lido os artigos de José Márcio Camargo e elaborado a proposta, me chama para em Campinas conversar com César Nunes, o vereador do PT, que em primeira votação tinha votado contrariamente ao projeto, porque não havia sido aceito as propostas para colocar, conforme a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uma longa reunião na sua casa. José Roberto Magalhães Teixeira disse, olha, César Nunes, este é um projeto do próprio senador Suplicy, do PT, e chegamos ao entendimento. Logo no início de 95, ele iniciou, foi aprovado, inclusive com o voto em segunda votação do vereador do PT, e, portanto, podemos considerar, e eu assim considero no meu livro, as iniciativas de Cristóvão Buarque no Distrito Federal, então do PT, e de José Roberto Magalhães Teixeira, aqui no Distrito Federal, como passos pioneiros. E daí, Antônio Palocci em Ribeirão Preto, Patrus ali em Belo Horizonte, o nosso prefeito de Belém, Mundo Novo e tantos outros municípios iniciaram. E aqui no Congresso Nacional surgiram 6 projetos de Nelson Marquesan, o nosso Chico Vigilante, o outro nosso deputado federal de Goiás, que foi prefeito de Goiânia. Todos apresentaram projetos na Câmara, e aqui Renan Calheiros, José Roberto Arruda e Ney Suassuna, todos apresentaram projetos pelo qual o governo da União financiaria os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. 1996, vem ao Brasil o fundador da rede
da renda básica de cidadania na Europa e na Terra, Felipe Van Pares, convidado para debater e apresentar a renda básica incondicional na Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro. E eis que então eu o levo para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que reúne Paulo Renato Souza, Nelson Marquesan, que queria muito que fosse aprovado. E então, é importante isto, Felipe Van Pares diz ao presidente Fernando Henrique Cardoso: o objetivo maior é chegarmos um dia à renda básica incondicional, mas iniciarmos o programa de renda mínima associados à educação é um bom passo. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que por 50 minutos ouviu Felipe Van Pares, considerou então positivo e deu o sinal verde para que o Congresso Nacional, apensando-se os 5 outros projetos que eu citei ao de Nelson Marquesan, votasse, e aqui todos os nossos partidos, eu do PT e todos os partidos aprovaram o projeto de Nelson Marquesan, Lei 9.533, que iniciava o programa de renda mínima associada às oportunidades de educação, que também veio a se chamar Bolsa Escola, que na primeira etapa financiaria em 50% os municípios, primeiro os 20% de menor renda per capita, até que no 5º ano todos os municípios passariam a ter. Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, Luciavana lembra muito bem, em 2001, por medida provisória, Fernando Henrique então estabelece que o governo federal financiará em 100% todos os municípios que adotassem o programa de renda mínima associada à educação. E esta lei, porque havia falecido José Roberto Magalhães Teixeira, ganhou o nome do prefeito Grama, por ser ele um dos pioneiros ao lado de Cristóvão Buarque. E então se espalhou. Mas o senador Aécio Neves vai se lembrar bem, Paulo Renato Souza era um potencial candidato a presidente. E também havia um outro, no Ministério da Saúde. E avaliou-se, então, que seria bom começar o programa Bolsa Alimentação, de responsabilidade do ministro da Saúde, potencial candidato à presidência também. Essas coisas acontecem. E então se iniciou o programa Bolsa Alimentação, pelo qual o mesmo benefício de 15, 30 e 45 reais, que era o que se pagava à época, para 1, 2, 3 ou mais crianças, seria iniciado para aquelas famílias que tivessem crianças até 6 anos de idade e também fossem vacinadas. E então teve o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, e em fevereiro, março eu acompanhei quando foi lançado o cartão alimentação, R$50. Eu próprio argumentara que era melhor não ser só para comprar alimentos, mas que era bom para fazer tudo. Eu apenas quis sintetizar um pouco para dizer que o mérito é de todos, é da humanidade, não é só do PSDB, do PT, é de todos nós. E eu acho que eu quero agradecer, eu até quero lhes dar a informação. Eu tenho amanhã às 11 horas uma reunião com o ministro Aloysio Mercadante para justamente conversar da proposta que eu formulei à presidenta Dilma, que ainda estou aguardando a resposta, segundo a qual vai se estabelecer as etapas de um dia chegarmos à renda básica incondicional para o senador Aécio Neves, para a senadora Lúcia Vânia, para mim, para a Xuxa, para o Pelé, presidenta Dilma e o presidente Aécio Neves, se acontecer dele ser, a ninguém será negado. Quando vai acontecer, quem sabe, em 2016, o presidente ou a presidente vai anunciar ao Brasil. Assim, nós eliminamos totalmente toda a burocracia envolvida e, do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, senhor presidente, aquela pessoa que, por falta de alternativa, não tem outro meio, senão, às vezes, de vender o seu corpo,
de se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, com a renda básica para si e para todos na sua família, ela vai poder ganhar a liberdade de dizer: não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade e colocar minha vida e saúde em risco. Agora tem a renda básica que pode me... Senhor presidente. Poder esperar, e daí eu termino. Presidente, vou terminar, terminei. Presidente, pela Podem ordem. ficar tranquilos. Presidente, logo teremos no Brasil a instituição da renda básica de cidadania. E é isso que eu gostaria de transmitir a todos, mas aqui fazer um relato de como não há dono senão toda a humanidade na proposta de uma renda como um direito à cidadania para todos os brasileiros e brasileiras e todos no planeta Terra. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Vou ouvi-lo. Eu queria só agradecer ao senador Suplicy pela objetividade dele aí, nessa pequena retrospectiva que ele fez agora para nós, viu? Senador Eduardo Amorim. Presidente, eu acho que, desculpem os colegas, eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. Mas o debate é salutar, a discussão é salutar, mas eu acho que também deve ter um tempo, um limite para cada colega. Alguns são mais concisos, outros não, mas eu sugiro que assim se faça. Porque eu particularmente só tenho uma dúvida, se a senadora Lúcia Vânia vai ou não tirar e acrescentar um novo relatório. Senão vamos ao voto, como disse o senador Paim. Senador Eduardo Amorim. É claro que, para quem está fazendo parte, as pessoas fizeram uma inscrição. Eu consultei a senadora Lúcia Vânia. Ela disse que ouviria primeiro as pessoas, todas as pessoas, e depois ela decidiria. Eu tenho inscrito... Sim, tudo bem, mas eu não posso patrulhar ou caçar a palavra de senador, e não farei. Senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu quero pedir só aos colegas que realmente a gente precisa limitar essa questão do tempo. Embora eu não tenha mais como fazer, porque nós extrapolamos e eu usei o primeiro critério de que eu deixaria o senador falar. Então eu também não posso usar critérios diferentes. Senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, tranquilizar Vossa Excelência e os demais senadores dessa comissão de que serei muito breve. Usarei um pouco menos de tempo do que o senador Suplicy. Mas eu quero registrar, inicialmente, quero cumprimentar o autor da proposta, senador Aécio Neves, e cumprimentar também o senador Humberto Costa, autor do voto em separado. Mas eu quero registrar que eu entendo que na história recente do Brasil, nós temos três fatos políticos de extrema relevância e que se tornaram patrimônio da população brasileira. O primeiro deles foi a Constituição de 1988, que foi convocada graças à mobilização das forças políticas de oposição, com grande apoio popular. E graças à Constituição de 1988, nós vivemos o maior período de democracia da história brasileira. Hoje nenhum partido, nem mesmo aqueles partidos que na origem vieram da arena e que eram partidos que davam sustentação à ditadura, nenhum desses partidos admite a volta da ditadura, porque a democracia passou a ser um bem inegociável da população brasileira. Algo como uma cláusula pétrea da população brasileira. Nós temos que reconhecer e entendemos que isso faz parte da honestidade política, reconhecer os feitos positivos, venham de onde vierem. E eu gostaria de registrar como segundo evento positivo desse período histórico, a estabilidade econômica. E aqui fazer uma homenagem ao ex-presidente Itamar Franco e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foram os líderes da implementação da estabilidade econômica no Brasil. E hoje, mesmo aqueles
que na época eram contra algumas medidas que propiciaram a estabilidade econômica, reconhece que isso virou um patrimônio da população brasileira. E ninguém hoje defende abertamente a volta da inflação ou a retomada daqueles pressupostos que levavam o país a uma instabilidade econômica em que tínhamos índices de inflação estratosféricos corroendo o salário do trabalhador brasileiro. O fato é que isto virou um patrimônio da nação e ninguém quer abrir mão deste patrimônio. A mesma questão, nós temos que reconhecer a liderança do presidente Lula, que foi capaz de, aproveitando experiências localizadas bem-sucedidas, seja ainda do governo federal passado, seja do prefeito de Campinas, seja a experiência bastante exitosa do senador Cristóvão Buarque, quando governador do Distrito Federal, que criou o Bolsa Escola e criava um instrumento, aliava o instrumento do benefício ao comparecimento à escola. Mas nós temos que reconhecer que, sob a presidência, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil viveu um grande movimento de inclusão social. E o Bolsa Família teve um papel muito importante, a ampliação do Bolsa Família, a transformação do Bolsa Família numa política pública ampla, contribuiu para esse movimento de inclusão social. E este movimento ninguém mais questiona. Portanto, a iniciativa do senador Aécio Neves de tornar isso política de Estado, ao colocar isso, transformar isso em lei, portanto, dando segurança a todos aqueles que recebem o benefício e evitando que essas pessoas sejam objeto de manipulação política, eu entendo como algo positivo. Portanto, e quero dizer que é importante que esse projeto não é terminativo nesta comissão. Ele ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, é importante que esse debate seja ampliado, ele vai para o plenário, portanto, eu considero um equívoco para uma casa como o Senado Federal, que tem a obrigação de promover o debate e aprofundar o debate, querer tolher este debate. Portanto, eu quero aqui, homenageando o senador Eduardo Suplicy, que transformou a questão da renda básica de cidadania num objetivo da sua vida, numa luta que o anima e que o faz ser respeitado não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Portanto, nesse sentido, senador Suplicy, eu quero aqui, comungando com as suas preocupações, tive o privilégio outro dia de ouvir um relato minucioso de Vossa Excelência sobre o histórico da renda básica e, portanto, eu quero aqui, me associando às suas preocupações, votar favoravelmente ao projeto. Senador Cacildo Maldana, eu quero anunciar que estão inscritos, depois do senador Cacildo Maldana, a senadora Vanessa Grazutin, senador Humberto Costa, encerra a inscrição a senadora Lúcia Vânia. Porque senão nós vamos não deixar, né? Então, senador Cacildo Maldana. Serei breve, senhor presidente, e rápido mesmo. Nós discutimos essa matéria há poucos dias aqui na comissão. Houve pedido de vistas e o eminente deputado Humberto Costa está devolvendo o pedido de vistas hoje, com a justificativa. Eu já tive expresso aqui uma posição nos últimos dias em relação a essa matéria. Eu quero ser bem sincero, após a exposição do eminente senador Eduardo Suplicy, a quem respeito bastante, e que busca, inclusive, desde do Alcorão, desde a Bíblia, desde a pré-história, trazer os que defendiam a renda mínima já, pelo menos alguma coisa nesse sentido, isso no mundo. E, aliás, o senador Eduardo Suplicy, ele é um verdadeiro peregrino, não só no Brasil, mas pelo mundo em defesa de uma renda mínima. Eu acho que até em homenagem ao senador, que é um grande amigo nosso, amigo dos catarinenses, para que isso se consolide, para que isso fique com uma política de Estado, para que isso fique como alguma coisa perene aos que precisam, aos que necessitam, eu não vejo por que nós não concordarmos com essa proposta, com esse projeto, e que culmina com o projeto de lei número 458 de 2013. Eu acho que ele é um projeto que consolida, ele vem oferecer tranquilidade a este ou aquele governo, a nós todos,
E a homenagem ao nosso peregrino eterno Eduardo Suplicy, a todos os que lutaram, que fizeram história nesse caminho. Então, eu gostaria de expor essa minha proposta, esse meu voto de antemão nessa direção, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Muito obrigado, senador Cacete. Eu quero só fazer uma proposta aqui para nós objetiva. Vamos pôr voto, aqui tem quórum suficiente, vamos votar a matéria. Eu acho que não. Até minutos atrás eu pedi para votar, não aceitaram. Agora eu estou pedindo para votar. Não, eu acho que seria mais democrático. Por favor, eu vou com senadora Vanessa Graziotin. E eu quero dizer que faço essa minha intervenção muito breve, presidente. Senador Jaime Campos, em homenagem ao senador Paim, ele fez a sugestão minutos atrás e em resposta ele recebeu muitas risadas aqui do plenário, não é? Como se estivéssemos fugindo do debate. Eu não iria nem falar, senador Jaime, mas me animei muito com a aula que o senador Suplicy, esse pequeno resumo que ele fez aqui para todos nós, do seu livro, dos seus estudos, da dedicação da sua vida, não é? Como disse o senador Hollenberg, a luta pela transferência de renda e combate à fome e à miséria no país. Eu quero falar aqui, senador Suplicy, o que acabo de falar a Vossa Excelência. Quem prestou atenção no seu pronunciamento, quem já leu o livro do senador, percebe que ele inicia muito a sua exposição a partir da experiência do governo do Distrito Federal, sem falar do Alcorão, dos tempos passados, senador Maldaner. Entretanto, eu quero aqui, faço muito à vontade essa observação de que ainda no ano de 1987, o então governador do estado do Amazonas, a quem eu fiz oposição a minha vida inteira, estabeleceu lá no estado, e talvez porque seja lá no norte do país, distante dos olhos de uma parcela importante da população e dirigentes desse país, mas lá ainda nos idos de 1987 foi estabelecido um cartão, tal qual o Bolsa Família, que lá era denominado como combate à fome. Combate à fome. Programa que eu passei a minha vida inteira criticando. E depois tive a humildade de fazer uma autocrítica. Sei que o que mais importa e o que mais necessita a população são de mecanismos que a levem a que ela própria possa prover a sua sustentação, o seu sustento e o sustento de sua família. Entretanto, nós não podemos fugir da realidade da miséria que ainda, infelizmente, assola uma parcela importante do povo brasileiro. Mas eu pedi minha inscrição também, senador Moca, porque acho que esse debate tem que transcender a questão política. Tem que transcender. E eu li, senador Humberto, com muita atenção, o voto separado de Vossa Excelência, com muita atenção. E Vossa Excelência, como fez senadora Ana Rita, e a senadora Lúcia Vânia está ouvindo com muita atenção, vai dizer da sua decisão de retirar ou não o projeto, mas são preocupações procedentes, senadora. Eu, neste momento, voto contra o projeto porque concordo integralmente com a análise apresentada pelo senador Humberto Costa no seu voto em separado. Em determinados momentos, esse projeto, que visa aparentemente transformar numa política de Estado, ele propõe medidas e pode estabelecer, essa sim, uma situação de confusão e de retrocesso. Ao permitir, senadora Lúcia Vânia, ao permitir a prorrogação por 6 meses sem o estabelecimento de critério e sem dizer exatamente a partir de quando será essa prorrogação. Hoje já está no regulamento. É possível ser prorrogado, sim, mas mediante critério também de faixa de renda. Também de faixa de renda. Então, eu acho que por questões técnicas, sobretudo, senador Humberto Costa, que eu fico com Vossa Excelência, até deixando o político de lado. Deixando o político de lado. O programa está bem regulamentado hoje. Se lei, sim, por decreto ou por lei, eu não vejo essa como uma questão central, bem regulamentada e sem dúvida nenhuma. É um dos programas reconhecidos internacionalmente. Vide o prêmio recebido no âmbito das Nações Unidas recentemente. Era isso, obrigada, presidente. Dizer que a Vossa Excelência lembra bem, a Amazônia Mendes deve favor, também ser considerado um dos senador pioneiros. Eduardo Suplicy, por favor. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, é importante que cada um que estão aqui,
saibam o que é que está sendo votado. Aqui está se falando de LOAS. Esse aqui não tem nada a ver com a LOAS. O projeto do senador Aécio Neves, que trata da vinculação do Bolsa Família à LOAS, já foi discutido aqui e foi encaminhado ao plenário para definição de se ele passará por outras comissões, além dessa comissão. Então, não está em discussão isso, de incluir o Bolsa Família na LOAS. Segundo, ninguém está usando como argumento aqui para o debate a questão do seguro-desemprego, não. O seguro-desemprego existe, as pessoas que são contratadas e saem têm direito à recepção do seguro-desemprego. Nós estamos tratando aqui de duas coisas. A elegibilidade das famílias para receberem o Bolsa Família, ou seja, quem e em quanto tempo vai ser avaliado se continua com a renda baixa suficiente que justifique a continuidade da sua participação no programa. Essa é a primeira discussão. A segunda discussão é sobre o período de concessão da Bolsa Família. E a primeira questão que eu deveria colocar é a seguinte: qualquer política de Estado, ela precisa ter, antes de mais nada, previsibilidade. Se há uma política que tem previsibilidade, é o programa Bolsa Família. Ele já é política de Estado. Estão falando aqui em transformar em política de Estado. Ele já tem uma lei específica que o regulamenta. Agora, não é só a lei que regulamenta. São outros normativos. São decretos, são portarias. E o instrumento que é utilizado, ele é utilizado de acordo com a necessidade maior ou menor de flexibilidade. Ou seja, colocar na lei que a avaliação da elegibilidade será feita a cada 2 anos, é engessar o programa. Ora, quem tiver no poder pode achar num determinado momento, não, está surgindo um número grande de fraudes, a fiscalização piorou. Então, em vez de fazer a cada 2 anos, vamos fazer a cada ano, ou vamos fazer a cada 6 meses, sem precisar mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei. Isso é uma ação eminentemente administrativa do Executivo e que já existe. Está previsto no decreto de regulamentação da lei que criou o Bolsa Família que a avaliação da elegibilidade acontece a cada 2 anos. Está lá, não tem nenhuma novidade. Não tem nenhuma novidade. Nós estamos discutindo aqui o que já está regulamentado. A outra questão importante é a gente discutir a questão da concessão, o período da concessão. Veja, hoje, quando se concede o Bolsa Família, aquela família terá 2 anos para novamente ser avaliada se ela continua nas condições de continuar recebendo o Bolsa Família. Nesse período de 2 anos, a renda pode subir, pode descer, que ela está protegida por esse período dos 2 anos, é que está dito, pode-se chegar até uma renda per capita de meio salário mínimo e as pessoas continuam recebendo o Bolsa Família. Tem outro detalhe, quando a família resolve abdicar do Bolsa Família porque conseguiu uma determinada renda, e não são poucas, mais de 1 milhão de famílias já pegaram o seu cartãozinho e entregaram lá para dizer: eu não preciso mais do Bolsa Família. Agora, suponha que ela tenha feito isso. E daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, o chefe da família perdeu o emprego, o filho mais velho perdeu o emprego. Ela pode voltar de imediato para o Bolsa Família. Então, nós estamos discutindo coisas que já existem. Esse é que é o debate político que está sendo colocado aqui. Está se tentando desqualificar um programa que tem reconhecimento internacional. Aí se fala, não, esse governo é responsável porque não tem capilaridade. Eu acho que, mais do que o Bolsa Família, só o Sistema Único de Saúde pode ter mais capilaridade. Quem é que faz o cadastramento? É a Prefeitura.
A Caixa Econômica valida o cadastramento, mas todas as prefeituras do Brasil estão envolvidas na construção do Bolsa Família no município e na fiscalização do Bolsa Família. Foi dito aqui, esse programa não tem fiscalização. Não há na República Brasileira nenhum programa que tenha sido e seja mais fiscalizado do que o Bolsa Família. Tem o Conselho Municipal que fiscaliza, tem a Prefeitura que fiscaliza, tem a Controladoria Geral da União que fiscaliza, tem o Tribunal de Contas da União que fiscaliza, tem o Ministério Público que fiscaliza, tem a Caixa Econômica que fiscaliza, tem o Ministério do Desenvolvimento Social que fiscaliza. Quem mais? E o governo aceita que outros que queiram fiscalizar, fiscalizem, porque não tem nada a esconder. Porque esse é um programa absolutamente republicano. Diferentemente do que acontecia há muitos anos atrás, que às vezes até para ter atendimento de saúde, tinha que ser do lado do prefeito, tinha que ser favorável ao governo. Isso acabou. Outro argumento que foi levantado aqui, eu só estou falando isso, presidente, porque foi dito que estavam fazendo um debate político. Eu estou mostrando que estava se fazendo realmente um debate político, mas um debate político sem base na realidade para fazê-lo. Aí falou-se aqui da condicionalidade. Não, ninguém sabe o que é que acontece com essas crianças. O Ministério do Desenvolvimento Social publica permanentemente o processo de acompanhamento. Esse aqui, por exemplo, ele trata de outubro e novembro de 2013, o acompanhamento da frequência escolar. Por exemplo, entre outubro e novembro de 2013, o acompanhamento correspondeu a 92,2%, ou seja, nós estamos sabendo, em 92,2% dos casos, se essas crianças estão indo ou não para a escola. E quando a gente vai ver os resultados, as crianças vinculadas ao Bolsa Família têm menor evasão escolar, melhor rendimento em termos de aprendizagem. Não somos nós que estamos dizendo, não, está aqui o IPEA, não é o governo simplesmente que está dizendo, e tantas outras avaliações que foram feitas. Criança do Bolsa Escola tem mais vacinação em dia do que as que não são. Criança do Bolsa Escola teve ao longo do período uma redução de mortalidade. Obrigado pelo Bolsa Escola, senador. Bolsa Família tem redução de mortalidade infantil e de desnutrição mais do que as crianças que não fazem parte do Bolsa Família. Portanto, nós estamos falando aqui de um programa que pode ser aperfeiçoado. Não há nada no mundo que não possa ser objeto de um aperfeiçoamento. Agora, que seja de fato um aperfeiçoamento, que traga qualquer coisa de novo. Aqui foi falado, não, esse programa não tem porta de saída. Tem sim. Está aí o Pronatec. 900 mil vagas para a qualificação profissional técnica de jovens que estão indo para o emprego. Mão de obra qualificada. Diz-se que não tem porta de saída. Os créditos especiais para o empreendedorismo, especialmente dirigido para as mulheres. Quem é do Bolsa Família tem prioridade para ganhar a casa no Minha Casa Minha Vida. Então, gente, vamos criticar, é bom, é justo. Oposição é uma coisa absolutamente necessária, mas vamos fazer isso com fundamentação. Por último, aqui foi falado que 12 bilhões de recursos do Bolsa Família que não foram sacados. Como se esse dinheiro não sendo sacado, alguém foi lá, meteu a mão e roubou, foi desviado para outra coisa. Não. Quando não há esse saque, o recurso volta para os recursos, para a União. Além do mais, o que é que faz com que uma pessoa ou uma família deixe de sacar a Bolsa durante 3 meses? Muito provavelmente ela teve uma renda maior, muito provavelmente alguém arrumou um emprego lá na família. Então, gente, só para
concluir aqui, que eu não quero mais cansar a paciência dos nossos senadores e senadoras. O Bolsa Família precisa ser aperfeiçoado, mas essa proposta, por mais bem intencionada que ela seja, e eu acho que ela é bem intencionada, por mais que ela esteja preocupada com um aspecto fundamental, que é a volatilidade do emprego no Brasil, e ela está preocupada, mas ela não agrega nada a um programa que já tem um amplo processo de regulamentação e que tem dado certo no Brasil. Por isso, eu peço a todos os senadores e senadoras que votemos contra esse projeto. Obrigado. Senhor presidente. Senador, por favor. Artigo 14, senhor presidente. Eu gostaria de pedir como autor do projeto. Fui senadora citado. Lúcia Vânia, artigo e eu 14, vou senhor presidente. Serei bastante breve. Serei bastante breve, senhor presidente. Vou pedir a Vossa Excelência que entenda a minha posição. Vou fazer uma senadora correção, Lúcia Vânia. Senador Moca, Vossa Excelência não está cumprindo o regimento. Eu fui citado pelo senador Humberto Costa, gostaria de ter 1 minuto, senhor presidente. Isso não vai atrasar o debate, senhor presidente. O assunto é extremamente grave. Senadora Lúcia Vânia. Lamento, senhor presidente, a falta de gentileza de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Bom, eu quero aqui evidenciar que eu sinceramente, não consigo entender a argumentação do senador Humberto Costa. Eu não consigo entender a emoção com que ele trata esse tema, uma vez que esse projeto é um projeto extremamente simples e ele visa exclusivamente proteger o usuário, o beneficiário do Bolsa Família. É um projeto que visa melhorar, que visa clarear a situação daqueles que são usuários. Não existe aqui outra intenção que não seja essa, de deixar claro. Tanto é que eu propus ao senador, para clarear ainda mais, uma vez que no voto em separado ele cita o artigo 19, o parágrafo 19, como dúbio, eu me propus a clarear isso para deixar o projeto bem claro. Agora, o que o argumento do senador esconde não é dito aqui. Na verdade, a portaria 617, de 11 de agosto de 2010, prevê o desligamento da família que, durante o período de 2 anos, tenha uma elevação de renda de R$ 362. Isso aí estimula a informalidade. Isso aí faz com que a pessoa tenha medo de se desligar do programa. É preciso que o senador entenda que não há aqui nenhum intuito político. Há apenas a preocupação com o beneficiário. Quando a senadora Ana Rita diz que, na verdade, muda o prazo de 2 anos, não é verdade. A portaria permanece como está. Muda é a limitação do valor a que me referi agora. Ao invés dele ter esse valor, ele tem 6 meses de segurança para saber se ele vai ser estável no trabalho ou não. Não muda, o que muda é não deixar o usuário do Bolsa Família, o beneficiário, ir para a informalidade, ir para um emprego, um subemprego. Então, o objetivo é o mais nobre possível. Portanto, senador, ouvindo todas as argumentações, ponderando com os meus pares da necessidade da aprovação desse projeto, no sentido de melhorar, de dar segurança a 13 milhões de famílias, eu peço a Vossa Excelência que retire de pauta este projeto e eu vou incorporar no projeto a emenda que aqui apresentei e não pude incorporá-la uma vez que tem o voto em separado. Está concedido a retirada.